Muito bem, pessoal, vamos lá então para uma aula top aí, uma aula para a gente revisar os conteúdos para que vocês possam executar aí o trabalho amanhã de forma tranquila, de forma bem fácil, tá certo? Alguns exercícios aí apenas para relembrar alguns conceitos, outros para reforçar aquilo que nós já estudamos. Encerramos aí essa semana com o conteúdo da apostila volume 5, com os conteúdos, alguns de vocês já estão até aguados já de tanto estudar a solução, certo? Nós teremos um novo capítulo em nossas vidas, conteúdo novo para a semana que vem, que é termoquímica. Nós vamos deixar a semana que vem para a semana que vem. Vamos para a nossa aula de hoje, certo? Realizando alguns exercícios. Gostaria que você pegasse lá sua apostila, né, na página 36. Vou fazer o exercício com vocês sobre mistura de soluções que envolve evaporação e diluição, certo? Qualquer exercício que questionar quanto à mistura de soluções, evaporação ou diluição de uma solução, diluição de uma amostra, nós vamos trabalhar com o mesmo princípio, com a mesma equação, que é aquela da concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final, que nós chamamos de C2, vezes o volume final, que nós chamamos aqui de V2. Bem moleza, né? Vamos ler o exercício aqui, ó. Tem C 60 ml de solução a 0,2 mol litro de cloreto de cálcio. Então tenho a informação já, que bacana, olha, do volume e da concentração. Bem simples aí. Então, substituindo a concentração inicial, 2 mol por litro, 2 mols, vezes o volume, 60 ml. Muito bem. Igual a nossa concentração final. Será que aí já tem este valor? É a pergunta, né? Diz aqui o seguinte, lendo o exercício, acompanha com o tio, ó. Acrescentam-se 540 ml de água a essa solução. Pergunta, qual a nova concentração em mol por litro de íons cloreto? Certo? Observa aí, amarela aqui essa informação, pois não é a concentração de tudo, ele quer apenas do íon cloreto. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, aplicando a equação, dando continuidade ali ao que nós já estamos resolvendo, nós vamos ter a concentração deste sal e no final a gente identifica a concentração apenas dos íons, certo? Íon, então vai ter que separar a molécula, né? Mas vamos deixar isso para o final. Voltando para o nosso cálculo, nós temos aqui que foi acrescentado 540 ml de água. Já tinha 60, colocou mais 540. Quantos ml eu tenho no final? Quanto? Fala pro tio, fala. Já tinha 60 mais 540, já tinha 60, misturou mais 540 ml, eu vou ter um volume final de 600 ml, certo? Então, o volume final, esta informação aqui, o V2 nós temos, porém a concentração nós não temos. Isso que nós vamos descobrir, né? Bem moleza aí, ó. Vezes 600. Porque 600 é o volume final, né? Já tinha 60 ml, misturou. Espero que tenha ficado claro aí. Apagando isso aqui, moleza. Resolvendo essa conta muito difícil aqui, 2 vezes 60, 120. Certo, João? Muito bem. Aqui repetindo, x vezes 600. Cuidado agora, crianças. Muitos de vocês acostumam a dividir sempre o valor maior pelo menor, né? Nem sempre é assim. Tem alguns que pegam aí agora, faz 600 dividido por 120. Certo? 600 por 100... Não pode, tá? É o 600 que está multiplicando com o x deste lado, ele que vai passar para cá dividindo. Então vai ficar 120 dividido por 600. Nós vamos... Ô, letra bonita, hein? Tá igual do Diegão, ó. Ei, Diegão. 120 dividido por 600. Passa a vara nesse zero aqui. 12 por 60. Vou ter como resposta 0,2. Ok? Mol é concentração. Então é mol por litro. Por que, professor? Porque já estava aqui em mol por litro. Ó. Concentração continua em mol por litro, né? Nada de mudar aí. Aí o aluno vem. Ele assinala aqui a alternativa B. E ele errou. Ele errou. Por que ele errou? Amados, essa é a concentração do sal, tá certo? Qual sal é esse? Que substância é essa? Essa aqui, ó, CaCl2. Olha que maligno isso, ó. O sal CaCl2, o cloreto de cálcio, CaCl2, ele apresenta essa concentração após a diluição. Após diluir, acrescentar aí água, um certo volume de água, a concentração que era de 2 mols, percebem que ela diminui bastante, né?
pois aumentou a quantidade de líquido, aumentou a quantidade de solvente. Então, a concentração diminuiu. Nós identificamos que a concentração final corresponde a 0,2 mols. Então, é a seguinte situação, crianças. Ó. A concentração, faça isso no cantinho do seu caderno, por favor, tá? Escreve aí, rabisca. Vamos lá. 1 mol dessa substância, 1 mol de cloreto de cálcio, tem 0,2 mol por litro. É a sua concentração. Se a resposta à pergunta fosse qual é a concentração final, acabava aí. É 0,2 mol por litro e acabou, né? 0,2 mol por litro e acabou. Mas a pergunta que eu pedi para que vocês até marcassem em amarelo, como está ali, ele quer apenas a concentração em mol por litro em íons. Ele quer apenas a concentração dos íons cloreto. Íons cloreto é o Cl negativo, é o cloro negativo. Então, quando ele pede íon, nós temos que trazer esse íon à tona. Nós temos que dissociar o sal. Entendeu? Entendeu? Separar o sal, que é a parte mais complicada aí, que alguns de vocês têm dificuldade. Tá? Como separar o sal? Vamos lá. Setinha para a direita, nós sabemos que todos os sais iônicos são aqueles que formam íons. Tá bom? Vai se ligando que o tio tá falando aí. Formam íons, formam uma parte positiva, formam uma parte negativa, formam um cátion, formam um ânion. O primeiro elemento químico que corresponde, que é o metal, ele é positivo. Isso você já sabe. Vindo para as quantidades, né? Lembra lá como é que a gente faz a dissociação? Ó? CaCl2, tá certo? As quantidades são extremamente aqui importantes. Observa, ó. Eu tenho apenas um cálcio aqui, certo? Este 1 é a carga negativa do cloro, do cloreto. Carga, não quantidade, apenas carga negativa. A quantidade 2 aqui do cloro vai ser a carga positiva do cálcio. Então aqui vai ser mais 2. Tudo bem? Então, dissociando, separando essa substância aqui, ó, CaCl2, nós vamos ter aqui a formação do cátion, do cálcio positivo, com carga mais 2, ou 2+, como você preferir aí, e teremos também a presença dos cloreto, do Cl-. Eu quero saber a concentração apenas do cloreto, tudo bem? Feito aqui essa dissociação, novamente as quantidades de cada íon. Olha aqui, nós já identificamos, nós temos apenas um íon cálcio. Então, eu tenho na minha estrutura aqui apenas um cálcio com carga mais 2. Agora, observando aqui o cloro, ó, quantos cloros eu tenho aqui nesse composto? Tem 2. Então, nós vamos ter 2 íons, cada um com carga Cl-, com uma carguinha negativa apenas. Feito a dissociação, meus lindos, observe aqui. A concentração do sal é 0,2 mols, certo? 1 mol dessa substância tem dentro dessa solução, 1 mol dessa substância toda tem a concentração 0,2. Aqui é apenas 1 mol de cálcio. Concentração também vai ser 0,2. Agora, para o íon cloreto, que tem 2 mols de cloreto, 2 mols de Cl-, vai ser o dobro. Vai ser quanto? Vai ser 0,4. Então, a concentração apenas dos íons cloreto é de 0,4 mol por litro. Resposta correta aí, a nossa alternativa da letra C. Tudo bem? Se ficou em dúvida, reveja o vídeo. Tá bem com calma aí, bem explicadinho. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Próxima questão. Vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó. Exercício 4 da página 58. Quando as manicures estão retirando o esmalte das unhas das suas clientes, elas usam uma solução removedora à base de acetona. Acetona. Quando entramos em um hospital, sentimos um cheiro característico de éter. Sabe aquele cheiro forte, né, de hospital? Bom, apesar que nem quero ir para o hospital, né? Do jeito que está esse momento aí, vamos ficar quieto em casa, certo? Quando estamos abastecendo o carro com álcool, nós também sentimos um cheiro característico. Né? Se você vai em um posto de gasolina, você observa, sente aquele cheiro de álcool, aquele cheiro de combustível, né? Diz o seguinte, a ordem crescente de pressão de vapor para 3 substâncias destacadas no texto, que é a acetona, que é o éter e é o álcool, essas 3 substâncias, nós temos aqui a
temperatura de ebulição sobre pressão de um ATM, nós temos aqui a temperatura da acetona. Vou até colocar aqui ó, acetona, vou abreviar. A temperatura de ebulição dessa amostra é de 56,5. O tio vai escrever aqui no cantinho, tá bom? Você pode grifar aí no seu exercício. A temperatura de ebulição do éter, aquele cheiro forte de hospital, né? Do éter, é de 34,6 graus Celsius. E a temperatura de ebulição do etanol, que é o álcool, ô letrinha maldita essa, né? Vamos lá, do álcool é 78,5 graus Celsius. Ô, professor, ainda bem que a prova é só para assinalar, né, gente? Se eu tivesse que escrever, tava ferrado. Vamos lá, 78,5 graus Celsius. Estas temperaturas, meus caros, é temperatura de ebulição, certo? Ebulição. Ou seja, é uma temperatura, a água entra em ebulição a 100 graus. A água seria um excelente exemplo para comparar, tá, com este exercício aqui, mas a água não está aparecendo, vamos lá. Quanto maior for essa temperatura de ebulição, quanto mais energia tivermos que aplicar a essa substância para ela sair do líquido para ir para o gasoso, significa que ela tem baixa pressão de vapor. Observando as temperaturas aqui de ebulição, ó, ebulição, são todas essas amostras com temperatura de ebulição, tudo bem? Qual dessas precisa de uma menor temperatura para atingir o estado gasoso? Qual dessas? É o éter, certo? É o éter. Então vocês observam, se o éter tem a menor temperatura de ebulição, será que com dificuldade ele vai para o estado gasoso? Será que precisa de muita energia para ele ir para o estado gasoso? Não, né, meus caros? Pois ele tem baixo ponto de ebulição. Com 34 graus, facilmente ele já vai para o estado gasoso. Ou seja, sua pressão de vapor é muito alta. Facilmente ele vira vapor. A informação mais importante, mais relevante que nós temos que ter aqui é que quanto maior for, setinha para cima, ó, cutil aqui, ó, maior for o ponto de ebulição dessa amostra, significa igual que ele vai apresentar uma menor pressão de vapor. Opa, certo? Essa informação é fundamental. Nós matamos qualquer exercício aí quanto pressão de vapor e ponto de ebulição, certo? Quanto maior for a temperatura de ponto de ebulição, quer dizer que mais baixo é sua pressão de vapor, mais difícil ele vira vapor. E, obviamente, que o contrário, né, meus caros? Obviamente, o contrário. Quanto menor for o ponto de ebulição, obviamente, significa que mais facilmente, maior, vai ser a sua pressão de vapor, né? Inversamente, ele segue a lógica, né? Segue a lógica. Então, qual a pergunta? O que ele quer saber daqui? Dado a temperatura de ebulição dessas três amostras, ele quer em ordem crescente. Vindo aqui no texto, ó, observa contigo, risca sua apostila aí. Ele quer em ordem crescente a pressão de vapor para essas três substâncias. Ele quer a pressão de vapor em ordem crescente, do menor para o maior. Tá certo? Quem vai ter aqui então, olha aqui observando sobre essa característica, ó, quem vai ter maior pressão de vapor é aquela que tem baixo ponto de ebulição. Tá bom? Quem tem menor pressão de vapor é quem tem maior ponto de ebulição. Ele quer então ordem crescente, é do menor para o maior. Certo? Então vamos aqui, você já deve ter anotado isso. Vou apagar porque eu preciso de espaço. Apaga não, professor, não copiei, não tem problema. Volta no vídeo lá. Aquele que tiver menor pressão de vapor tem maior ponto de ebulição e ele quer em ordem crescente. Então vamos lá. Quem tem maior ponto de ebulição aqui é o álcool. Então o álcool tem menor pressão de vapor e ele quer em ordem crescente, do menor para o maior. Vamos lá. Então é o álcool, ó. O álcool é o que tem menor pressão de vapor. Na sequência, após o álcool que é 78, quem é? Acetona ou éter? Acetona ou éter? Acetona ou éter? A acetona, né?
que comparado com o éter, seu ponto de ebulição é maior ainda. Então, acetona, resposta, finalizando, maior aqui, o mais pica aqui da nossa resposta, o éter com altíssima pressão de vapor. A alternativa correta, letra C. Tudo bem? Se nós tivéssemos a água comparado, a água tem um ponto de ebulição maior ainda, 100 graus Celsius. Sua pressão de vapor seria mais baixo ainda, seria o primeiro item da nossa resposta. Mas como não consta, vamos seguindo o jogo aí. Tudo bem. Vamos lá, exercício de número 6, que diz o seguinte. Os dados da tabela se referem à pressão de vapor de líquidos puros a temperatura de 20 graus Celsius. Moleza aí, né? Água, álcool, acetona e éter. Olha o que eu falei a vocês. Quanto maior o ponto de ebulição, menor é a pressão de vapor e vice-versa. Certo? Sacou isso? Tem que ficar claro isso, tá? Então, agora o exercício está nos dando a informação não do ponto de ebulição, e sim da pressão de vapor. Então, observando, pressão de vapor da água, 17,5, o álcool 44, a acetona 185 e o éter, olha aqui, ó. O éter 442 milímetros de mercúrio é a sua pressão de vapor. Quer dizer que facilmente ele se vaporiza, né? Vamos pensar assim, ele se volatiliza, tá? Não é vaporiza, volatiliza. Então, mais facilmente ele se volatiliza. Quer dizer que sua temperatura, se ele tem alta pressão de vapor, ele tem baixo ponto de ebulição. E vice-versa. Alto ponto de ebulição, baixo pressão de vapor. Certo? Então, sabendo dessas informações, olha, diz aqui, a água é o líquido mais volátil. Será que está certo isso? É o líquido mais volátil? Perceba. Em relação à pressão de vapor, 17,5 é o mais baixo. Então, se ele tem baixo pressão de vapor, deixa eu apagar aqui. Se a água, confirmando a água tem baixo pressão de vapor, ela vai ter um alto ponto de ebulição, certo? E está dizendo que a água aqui é o líquido mais volátil? Não, né? Quanto menor aqui a pressão de vapor, menor é a volatilidade. Tá bom? Menor pressão de vapor, menor é a volatilidade. Maior pressão de vapor, maior volatilidade, tá? Então, a alternativa A está onde? Está errada. Alternativa A não, está errada. Alternativa B. O ponto de ebulição da água é menor que o do álcool? O ponto de ebulição da água é menor que o do álcool. Observando, a água tem pressão de vapor 17, o álcool 44. Quer dizer que o álcool volatiliza muito mais fácil. Aqui está dizendo que o ponto de ebulição da água é menor que o do álcool. Vai ser menor que o do álcool? Não, né? O álcool vaporiza muito mais fácil, mais volátil, sua pressão de vapor é maior. Então está errado também. Bem, está errado. Então, alternativas erradas aí, né? Risca da nossa vida. Risca isso aqui. Beleza. Letra C. Se os líquidos forem colocados individualmente em recipientes abertos, o éter ele vai evaporar mais rápido que os demais? Sim ou não? Sim, com toda certeza, né? Porque ele tem a sua maior pressão de vapor. Então, essas duas informações, lindezas, tem que ficar claro. Maior ponto de ebulição, menor pressão de vapor. E a outra é, quanto maior a pressão de vapor, foi o que estava escrito aqui, só melhorando, tá? Maior é a volatilidade, Volatilidade, aí vai-se embora. Não vai dar para escrever aqui. Opa, coisa linda, deu. Maior é a volatilidade. Então, o éter tem maior pressão de vapor. Ele é o mais volátil. Ele é o que evapora mais rapidamente. Encontramos nossa alternativa correta, a letra C. Ok? Só para descartar a alternativa D, que diz aqui o seguinte, na alternativa D, se 2,5 litros de água for comparado com 1 litro de álcool, os dois líquidos vão apresentar pressões semelhantes? Nada a ver, né, crianças? Independente da quantidade de líquido, 100 ml de água, 1 litro de álcool, a pressão de vapor é específica da natureza do líquido, tá certo? 1 litro de água em uma piscina de água, eu vou ter a mesma pressão de vapor.
tá certo? A capacidade dessas moléculas irem para o estado gasoso de um copinho é a mesma que uma piscina, sai tudo da sua superfície, tá bom? E aqui, ó, descartar a alternativa E, que não está certo, né? Que diz que a passagem do estado líquido para o estado gasoso da acetona, a acetona vai ser mais rápida comparada com o éter. De forma alguma, o éter é o nosso campeão aqui de volatilidade, né? O éter ele tem capacidade de se volatilizar muito rapidamente, é o mais volátil das nossas histórias aí, tá certo? Vamos lá, seguindo, próximo exercício. O número 7. Excelente exercício, presta atenção que trabalhinho aí vai ter algo aí comparando pressão de vapor, óbvio, né? Nosso conteúdo, óbvio que vai cobrar. Diz o seguinte, ó, analisando esse gráfico em questão, estão representados as curvas de pressão de vapor em função da temperatura. Então eu tenho aqui a curva de pressão de vapor de 3 solventes orgânicos. Olha a química orgânica na nossa vida aí, né? O ano que vem tem uma matéria só sobre isso. É o sonho de vocês. Diz ali, o éter etílico deu a fórmula, o etanol e o tetracloreto de carbono deu a fórmula de cada um. Tudo bem, bem moleza aí, não tem que decorar isso, né? Vamos só se assimilando. O que eu sei sobre um gráfico disso aqui? Não sei nada? Não, sabe sim? Claro que sabe. Vem comigo, ó. Sei que essas linhas aqui do gráfico, quando comparados 2, 3 soluções diferentes, eu tenho que saber que a linha mais próxima do eixo da pressão é aquela que tem maior pressão de vapor. Tá bom? A linha, tá anotando isso aí? Anotou? Gravou? A linha mais próxima aqui, no caso, é o éter. Ó, de novo o éter, o maligno éter. A linha mais próxima da pressão de vapor, que é este eixo aqui, pressão de vapor. Quanto mais próximo estiver aqui deste eixo, maior é a pressão de vapor. Aí tudo aquilo que nós já vimos. Se ele tem um alto valor na pressão de vapor, eu sei que seu ponto de ebulição vai ser baixo. Novamente, se eu sei que ele tem alta pressão de vapor, eu sei que ele tem alta volatilidade, que ele se volatiliza muito fácil, né? Volatilidade. De novo, vocês já notaram isso do último exercício aí. Mas eu não resisto, tenho que escrever. Pronto, vamos lá. Respondendo agora aqui, letra A. A partir do gráfico, assinale que for correto, né? O seguinte, para o nosso trabalho, leiam bem com calma as questões, pois nós teremos lá alternativas, questões que diz, assinale as alternativas corretas, tá bom? Em um exercício pode ter mais de uma alternativa correta, tá? Fica a dica aí. Ali, ó. O cloreto de carbono, tetracloreto de carbono, na letra A, diz... Aqui não, aqui é afirmar que... Correto afirmar, uma afirmação só. O tetracloreto de carbono apresenta maior pressão de vapor. Olha a posição dele aqui, ó. Tá aqui, é esta linha aqui. Tem maior pressão de vapor? Não. Quem tem maior pressão de vapor é o éter etílico. É o que está mais próximo da nossa linha de pressão de vapor. Então, a letra A, don't. Letra B. O CCl4, tetracloreto de carbono, que novamente, ó, essa substância, ele está dizendo, apresenta menor temperatura de ebulição? Sim ou não? Menor temperatura de ebulição? Sim, correto. Letra B está correto, certo? Por quê? Quanto menor a... Opa, está errado, né? Ele diz menor temperatura de ebulição. É maior. Risca aqui, ó, menor, ó. O professor até se confundiu. É maior. Se fosse maior, estaria correto. Tá? Por quê? Quanto menor a pressão de vapor, mais alto é o ponto de ebulição. Tá ali, já escrevi ali. Tô escrevendo de novo aqui. O professor tá doido aqui, ó. Tá bonito aqui já, ó. Coisa linda. Eita, professor, coisa... É que é muita tecnologia aqui. Tá aqui, ó. Então, o tetracloreto localizado nessa posição aqui, ele tem menor pressão de vapor, ele tem maior temperatura de ebulição. Então, está errado também a alternativa B. Vamos lá, letra C. O etanol apresenta interações intermoleculares mais fortes. Sublinha isso de amarelo. Muito importante isso, presta atenção. Força intermolecular. O que é isso? É a força que une uma molécula a outra. Se essa força que une uma molécula a outra for muito forte, essa força que liga uma molécula a outra
igual o amor entre um casal apaixonado, muito forte. Será que dá para romper essa ligação com facilidade? Não dá. Se esta força intermolecular for fraca, então quer dizer que a ligação entre duas moléculas iguais, se for fraca, então facilmente ela quebra, facilmente vai para o estado gasoso. Então, força intermolecular é o seguinte: quanto mais forte, ó, setinha para cima de novo, mais forte for a força, abreviar aqui, o tio vai abreviar, for a força intermolecular, mais forte for essa força, mais difícil vai para o estado gasoso. Concorda comigo? Mais difícil indo. Se mais difícil ele vai para o estado gasoso, menor é sua pressão de vapor. Tá bom? Menor é sua pressão de vapor. E, consequentemente, maior é seu ponto de ebulição. Tá bom? Está dizendo ali que o etanol é a substância que está aqui no meio. O etanol, vamos sublinhar aqui. O etanol é esta substância, vou fazer aqui de verde a sua linha, ó, apresenta interações intermoleculares mais fortes? Não, né? Descarta essa possibilidade, pois o etanol está no meio. Poderia dizer que ele tem força intermolecular intermediária. Ele está no meio, entre uma solução e outra. Intermediária. Quem tem maior força intermolecular é o tetracloreto de carbono, é o que tem menor pressão de vapor, é o que tem maior ponto de ebulição. Ficamos com a alternativa correta, a alternativa letra D de jeans, que diz que o éter etílico, aqui novamente, ó, que o tio já disse, repetindo, importante sim, muito importante, o éter etílico tem maior volatilidade, pois está mais próximo do eixo da pressão de vapor, mais fácil ele se volatiliza. Que assim seja. Amém. Vamos lá, pessoal, para eu encerrar aqui, gostaria de retomar um assunto que já foi visto em aula. Espero que tenha ficado claro para vocês sobre o diagrama de fases. Tudo bem? Diagrama de fases é um gráfico, né, que vai relacionar pressão e temperatura, pressão no eixo Y, temperatura no eixo X, e ele tem esse desenho, ele tem essa característica, ele tem esse risco, esse rabisco no seu interior. Tá certo? Ele tem lá sobre um eixo Y e um eixo X, ele vai ter essa rabisqueira aqui, ele tem esse desenho, para cá e para lá. O que eu tenho que saber desse rabisco, o que eu tenho que saber desse desenho? É que esse gráfico nos mostra a passagem dos estados físicos de sólido, líquido e gasoso. Em um diagrama de fases, nós vimos que o que está aqui como área 1, que eu vou fazer aqui, o que está como área 1 corresponde às substâncias no estado sólido, tá certo? A área 3, que é essa aqui embaixo, corresponde à área da substância no estado gasoso. E a área 2 corresponde à substância na área líquida. Tudo bem? Sabendo a definição, sempre vai ser assim, professor? Sim, sempre vai ser assim. O que pode mudar é o interior desse gráfico, mas ele sempre vai ter essa característica, ó. Ele pode ser assim. Também tem uma área 1, uma área 2 e uma área 3. Ah, tá diferente. Também tenho essas três áreas, tá? Pode mudar aqui o interior do gráfico, mas sempre, um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para cima, mas sempre eu vou ter uma área 1, uma área 2 e uma área 3. Certo isso? Onde a área 1 corresponde à substância sólida, a área 2 a líquida, a 3 a gasosa. O que nós vemos aqui sobre estas áreas e é questionado muito. Por exemplo, eu faço um ponto aqui nesse meu gráfico, eu marco aqui ó, o ponto X, bem nessa intersecção aqui da linha azulzinha. Aí eu pergunto, neste ponto aqui, X, neste ponto, está caracterizado a fusão? Fusão, ixi, professor, agora eu não lembro. Lembro, tem que lembrar. O que é a fusão de uma substância? Fusão é a passagem do sólido para o líquido. E aí, esse ponto X que eu fiz aqui, este ponto, esse ponto X é a fusão? Eu tenho a passagem aqui do sólido para o gasoso. Como chama esse fenômeno? Sublimação. Tá certo? Gostaria só de ressaltar esses pontos, pois vai ser cobrada aí uma questãozinha sobre diagrama de fases, nosso trabalho. Tá certo? Reveja aí nossas aulas, reveja as explicações que é sucesso. Se eu questionasse aqui, para a gente finalizar, agora não ali, mas aqui,
Esse ponto aqui nesse eixo, ó. Esse ponto, aqui sim, de sólido para líquido, sim. Neste ponto, se eu marco aqui um ponto A, eu pergunto qual é o nome, a passagem desse estado físico? Neste ponto de sólido para líquido, sim, estaria correto, seria a fusão. Tudo bem? Lembrando, em um ponto aqui nesse onde eu estou marcando agora, passagem de líquido para gasoso, seria a nossa vaporização. E aqui na intersecção dos 3 pontos é chamado de ponto triplo. Temos os 3 estados físicos acontecendo simultaneamente. Tá bom, meus caros? Fica aí a nossa aula de hoje. Fica a nossa revisãozinha aí sobre propriedades coligativas. Voltamos, né? Teremos aula na semana que vem com conteúdo novo, apostila nova, com aquele cheirinho de exame, né? Ai, que delícia. Beleza, pessoal? Vamos lá pro Meet que eu quero falar com vocês. Abraço!